Boa tarde, então, novamente. É, então, nós estamos aqui na mesa de Ensino de Filosofia, Gênero, Feminismos e Decolonialidade 2. Eu sou o professor Lucas. Tem alguém querendo entrar? Peraí, vamos aceitar. Então, boa tarde, vou ver quem é que está entrando. Genildo. Oi, tudo bem? Olá, Genildo, boa tarde, tudo bem? Tudo bom? Tá me ouvindo direitinho? Perfeito, a gente só não está te vendo, mas estamos ouvindo. Ah, deixa eu ver se eu ajeito aqui. Tranquilo. Então, bem tranquilo, né, as nossas apresentações hoje. Eu gostei muito dos temas. O professor mediador seria uma outra professora, só que aconteceu um pequeno problema e aí eu vou conduzir a mediação, tá? Então, eu me chamo Lucas, sou professor da Faculdade Metropolitana e do estado aqui de Curitiba, ah, do estado de Curitiba, do estado do Paraná, aqui na cidade de Curitiba. Tenho formação em filosofia, especialização também, mestrado e agora estou no doutorado, né? E eu gostei muito dos temas, estou meio ansioso para as apresentações de vocês. Então, vocês têm ali em torno de 18 a 20 minutos para apresentar, e aí nós podemos, depois da apresentação, tranquila, sem pressa, a gente faz uns questionamentos, conversamos um pouco, um diálogo, né? Acho que é muito bom. E Depois, a gente abre, tá bom? Então, seriam 4 apresentações, mas por enquanto temos 2, mas vamos tocar o barco. Alguém está querendo Jackson Correia. É o terceiro aqui da minha lista. Não sei como vocês querem escolher quem começa, ou alguém sem prontidão. Eu sigo a lista que eu tenho aqui. Vocês que mandam. Para mim, tranquilo. Posso começar. Perfeito, então, Marcos. Então, te dou a palavra, Marcos. O tema é contigo, né? Você vai falar o ensino de filosofia dos alunos e alunas trans. Então, temos aqui 20 minutos. Toque o barco e depois a gente conversa um pouco, tá bom? Ok. Todo mundo está me ouvindo? Boa tarde. Perfeitamente. Beleza, eu vou compartilhar então os slides aqui. Ok, à vontade. Só abrindo aqui. Estão conseguindo enxergar? Está iniciando ainda. Agora está carregando. Agora sim, o seu slide. Tá, beleza, gente. Então, o meu trabalho foi sobre o ensino de filosofia e os alunos e alunas trans. Meu professor orientador foi o professor Samon. Eu fiz aqui na UFABC, em São Bernardo do Campo. Sou de Praia Grande, aqui da Baixada Santista, e entrei na turma do Prof. Filo de 2023, tá? A minha pesquisa, ela ficou em 3 capítulos, meu trabalho. Os 2 primeiros capítulos mais teóricos e o terceiro foi o produto educacional. De princípio, essa ordem estava invertida, os capítulos, o segundo era o primeiro o segundo, mas durante a qualificação e tudo mais, os professores pediram para inverter. No primeiro capítulo, eu trabalhei alguns elementos da filosofia de Preciado, a partir de uma leitura do Manifesto Contrasexual, e aí eu trabalho o próprio livro, que, na minha opinião, é o livro, né, que foi a base de todo o trabalho, na minha opinião, foi o livro base para todo o trabalho, Manifesto Contrasexual, e depois eu trabalho um pouco essa ideia, se é possível falarmos do Preciado no ensino de filosofia. No segundo capítulo, quando tentamos trabalhar algumas questões sobre o ensino de filosofia, então nós trabalhamos a ideia de que concepção de filosofia nós partimos e a questão da filosofia para as pessoas trans na escola, né? Pare com as pessoas trans. No terceiro capítulo, então, produto educacional, foi uma sequência didática, que ela foi dividida em 3 momentos. A escala de valores, algumas questões que eles tiveram que responder, uma produção livre, que depois eu vou explicar um pouco mais na frente. Eu sou natural de Joinville, Santa Catarina, fiz filosofia em Brusque, me formei no ano de 2001,
Trabalhei na Prefeitura de São José e nas redes estaduais de Santa Catarina e São Paulo. Depois fiz concurso, me efetivei aqui em São Paulo, e na sequência fiz concurso também no Centro Paula Souza, que são as escolas técnicas, que é bastante forte aqui em São Paulo, né? Que a gente chama de CPS, Centro Paula Souza. O tema surgiu no interesse durante uma discussão que aconteceu na sala dos professores, isso em 2019, antes da pandemia, quando nós tivemos uma aluna trans e um professor, ele insistia em dizer que não ia chamar o nome social da aluna, que ia chamar o nome de batismo, de registro, e dizia que podia mudar o nome, podia fazer não sei o quê, que ia continuar sendo um menino e não adiantava. Aquilo foi uma situação que eu confesso que deixou bastante incomodado, eu não soube como reagir, como falar, e fiquei pensando muito, foi algo que despertou esse interesse. Quando surgiu o Prof. Filo, eu busquei, né, a ideia de buscar um aperfeiçoamento profissional, repensar o meu papel como professor, e também tentar trabalhar essas novas demandas, vamos por assim, diante do espaço escolar. No capítulo 1, eu trabalho o Manifesto Contrasexual, então eu parto desse livro do Preciado, Manifesto Contrasexual, Práticas Subversivas de uma Identidade Sexual. E durante o texto eu vou trabalhando os papéis impostos pelo gênero, então o Preciado é um filósofo trans, que trabalha essa questão do corpo, ele em si não fala sobre educação, ele menciona alguma coisa, mas a questão muito mais da questão dos padrões e da educação que os corpos são colocados, etc. Também trabalha um pouco da Butler, mas o texto, o filósofo base foi o Preciado. E aí eu trabalho um pouco essa ideia dos papéis impostos pelo gênero, o que se espera de um homem, o que se espera de um corpo masculino, de um corpo feminino, de um homem, de uma mulher, que papéis esses corpos precisam assumir, etc. Aí depois ele apresenta essa ideia da proposta da contrasexualidade, que é como se fosse um contrato entre os corpos, e isso foi uma questão que para mim ficou muito forte, a questão do corpo. Eles fazem um contrato sobre como viver esses corpos e a liberdade dos corpos. E aí tem uma citação que eu gosto bastante nele, fala ali, né? A análise crítica da diferença de gênero e de sexo é um produto sócio-heterocêntrico. Então, muitas vezes, quando a criança nasce lá, que vai olhar a genética, a biologia, vai dizer, olha, o menino é uma menina, e já se estrutura todo o ensinamento, já se estrutura toda uma convivência social a partir daquela primeira mesa de cirurgia que ele coloca. Uma ideia também que o Preciado traz bastante é o corpo não apenas como prazer, mas como experimentação de afetos e liberdades. Isso vem muito forte hoje, né? Quem está em sala de aula muitas vezes vai ouvir os alunos falando assim, professor, eu me interesso hoje pela pessoa, não é pelo sexo, não é pelo gênero dela. Então essa ideia da experimentação de afetos e liberdades. E uma outra ideia que ele apresenta também, que eu trabalho, é essa questão da arquitetura contrasexual, compreender que é um novo corpo. E aqui foi uma reflexão bastante crítica que eu fiz, porque muitas vezes quando nós falamos na questão trans, nas pessoas trans, nós sempre vamos imaginar que uma pessoa trans, um corpo trans, é o oposto daquilo que biologicamente foi destinado a ela. Então, é um homem que quer ser mulher, uma mulher que quer ser um homem. E aí eu trago essa reflexão que nós não podemos olhar esse corpo trans como um corpo que quer ser diferente daquele que geneticamente ou biologicamente ele foi classificado, mas olhar esse corpo trans como um novo corpo, um corpo diferente do masculino, um corpo diferente do feminino, e por ser um novo corpo, ele precisa de ser entendido quais são as suas demandas, quais são as suas buscas, as suas necessidades, e pensar esse novo corpo. Tanto que o último livro do Preciado agora, a capa, é um corpo trans, com seio, com pênis, para mostrar essa ideia justamente do novo corpo. É um novo corpo que hoje se apresenta. Aí depois eu começo a trabalhar essa ideia, se é possível falar de Preciado no ensino de filosofia. Eu vou recorrer a um outro livrinho dele, que também teve bastante visibilidade, foi bastante falado. Eu Sou o Monstro que Vos Falo, um relatório para uma academia de psicanalistas. E durante o texto eu vou trabalhando. Quem é o filósofo? Será que é só aquele europeu? Eu já sou um pouquinho da geração mais antiga e me formei em 2000.
E eu lembro que quando nós estudávamos os filósofos nos períodos da filosofia, praticamente eram todos europeus, né? Com exceção dos antigos, todos eram europeus. Alguma coisa da filosofia moderna, americana, mas basicamente europeu. Então eu questiono um pouco, quem é esse filósofo, quais são esses filósofos? Depois eu vou trabalhar um pouquinho essa ideia da tradição filosófica eurocêntrica, como conhecemos. Não é mais a única detentora do pensar e da produção intelectual, cultural e filosófica. Então nós precisamos entender que a filosofia ela também é produzida por outros espaços, por outros corpos, por raças, e nós precisamos entender e olhar também, pensar como um pensamento filosófico. Na sequência, eu vou trabalhar essa ideia do corpo trans como um corpo odiado e desejado. Então, é um corpo que socialmente ele vai ser questionado, ele vai ser rejeitado, mas, ao mesmo tempo, ele é desejado. Tanto que a gente pode ver a questão da prostituição, do anonimato, do consumo do corpo trans, mas é um consumo simplesmente nas escondidas, marginalizados, mas não é um respeito àquele corpo trans. E eu tento fazer, então, uma relação com o livro da Carolina Maria de Jesus, O Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, onde ela fala que a favela é o quarto de despejo da sociedade, de uma cidade. Então, determinados bairros é como se fosse a sala, outros bairros é como se fosse o quarto, outro bairro é como se fosse o quintal, e a favela é o quarto de despejo. E nessa relação eu coloco que o corpo trans é esse corpo que está no despejo da sociedade. No capítulo 2, nós vamos trabalhar, então, algumas questões sobre o ensino de filosofia, a filosofia e as questões do seu tempo. Então, eu trabalho um pouco essa ideia de que a filosofia ela precisa pensar a sua atualidade, ela precisa pensar o seu momento, a sua realidade, as nossas realidades, porque muitas vezes o ensino de filosofia, principalmente no ensino médio, passa a ser uma decoreba de pensamentos de filósofos europeus, quando consegue se chegar, porque muitas escolas, muitas aulas de filosofia passam uns 3 anos só estudando filosofia grega. Então, trabalho um pouco essa ideia da filosofia, as questões do seu tempo, o legado filosófico, a necessidade, a contemporaneidade, porque senão a gente também corre o risco de negar tudo que foi produzido e tentar criar do zero, e isso não vai existir. Então, buscar o legado filosófico, perceber qual é a necessidade dos nossos tempos e tentar olhar essa necessidade por uma perspectiva filosófica. E a filosofia no ensino médio como uma possibilidade de reflexão e questionamento de paradigmas. E para isso acontecer, é preciso ter uma didática. Então, não adianta um professor, muitas vezes, chegar lá, trazer um texto interessante, um texto atual, um texto que pode se discutir com uma perspectiva filosófica, mas se ele não consegue fazer essa comunicação com os alunos, ele não consegue fazer essa comunicação com a turma. Eu também sou coordenador na ETEC, e, sobretudo, para nós que somos da área de humana, muitas vezes a gente percebe que a grande dificuldade do professor de humanas, filosofia, sociologia, sobretudo, é conseguir ter essa didática de atingir o aluno, de fazer com que o aluno consiga perceber que a filosofia não é só uma decoreba de antigos, mas que ela pode também ajudar a compreender criticamente a realidade que estamos inseridos. E aí, para finalizar a parte teórica, a questão do ensino de filosofia para e com as pessoas trans na escola. Eu trabalho um pouco essa ideia da diversidade em sala de aula, que hoje nós temos uma escola muito diversificada, muito múltipla, e não dá para fechar os olhos em cima disso. Eu faço essa relação de que antigamente a escola só para meninos, depois meninos e meninas, eram tudo separado, e hoje existe essa diversidade, essa multiplicidade. E nós, enquanto professores de filosofia, precisamos pensar como trabalhar e como abordar e como acolher toda essa diversidade. A necessidade dos corpos invisibilizados buscar os seus espaços, então a filosofia pode contribuir com isso, quando ela começa a questionar esses padrões, começa a questionar questões, abordagens, muitas vezes que o aluno ele vem reproduzindo da casa, da igreja, dos espaços comuns que ele frequenta, como que esse corpo visibilizado ele vai conseguir esse espaço.
Depois eu trabalho um pouco essa ideia de que o ensino de filosofia ela precisa abordar a questão de binarismo, feminismo, machismo, sexualidade e a sociedade sexualizada. E não sei como que é em outras regiões do país, mas nós aqui em São Paulo hoje passamos por uma dificuldade muito grande em relação a isso, porque com a proposta pedagógica do governo nesse momento, com as aulas em cima só de slides, uma produção pronta, isso meio que ficou minado. Então, como a gente vai pensar em trabalhar essas temáticas dentro da aula de filosofia? E aí eu finalizo trabalhando essa ideia de que é preciso garantir o acesso e a permanência das minorias na sala de aula e a eficaz aprendizagem. Porque muitas vezes, como os alunos, por exemplo, que têm TDAH, TEA, muitas vezes a gente pensa que inclusão é apenas deixar ele dentro de sala. Mas como que ele está se relacionando nesse espaço escolar, com esses colegas, o que ele está aprendendo, como transformar aquela presença não só em uma presença, mas também em uma relação de aprendizagem e uma relação de convivência com todos. Depois eu parto para o produto educacional, a análise. A atividade foi feita na Escola Estadual Presidente Kennedy. Aí tem algumas imagens da escola, uma escola bastante concreto, em São Paulo, né? É uma escola com bastante concreto, com área verde bastante restrita. Nessa foto do meio é uma foto dos alunos produzindo atividade no produto educacional, e essas duas fotos da esquerda foi um dos projetos que eu realizei na época que eu estava lá, hoje foi transferido com a remoção, que foi o varal filosófico, onde os alunos trouxeram roupas, nós fizemos alguns debates, cada sala escolheu os temas, fizemos os debates, e eles tiveram que fazer essa manifestação artística. E foi bem legal, porque a escola não sabia, então, quando os alunos da tarde, da noite chegaram, aquele espanto das roupas penduradas com essas frases, então despertou aquela curiosidade, aquela reflexão na escola toda. Isso foi bem bacana, tá? A escola, ela pertence à região sul, a diretoria sul aqui da capital, né, de São Paulo. É uma escola que tem média de 1.200 alunos, com bastantes alunos da educação elegível, da educação especial, e eu fiquei na escola de 2006 a 2024. E uma característica importante também da escola é que ela passou por um processo de mudança de direção recentemente, e isso também está mudando um pouco a cara da escola, né? É uma escola de 3 períodos, com uma política aí de finalização do eixo, a escola também passa por isso, e é uma escola centralizada no bairro. A atividade educacional, produto educacional, ela foi dividida em 3, escala de valores, sequência, as questões da produção livre, que formou a sequência didática. Antes disso, tivemos a sensibilização com o texto do Luiz Fernando Veríssimo, que é um texto chamado Sexa, onde é uma conversa de pai e filho, onde o filho pergunta qual é a diferença entre o sexo masculino e o feminino, o pai vai respondendo de uma forma gramatical e o filho não entende qual é a diferença entre o masculino e o feminino. Então, é um texto que é um diálogo bem bacana, usei esse texto como primeira sensibilização. Depois fomos para a parte teórica, onde foi feito um resumo do filósofo Paul Preciado para ser trabalhado em sala. E depois da parte teórica da sensibilização, fomos para a sequência didática. Para a realização da sequência didática, os alunos criaram o pseudônimo, justamente para dar essa liberdade para eles escreverem o que eles sentissem à vontade, o que fosse apropriado dentro da reflexão que eles acreditavam. No final, houve uma autoavaliação, porque essa atividade precisava gerar uma nota até para poder justificar. As atividades foram realizadas com 4 turmas do 2º ano do ensino médio, período matutino, e tinham 2 alunas trans e um aluno trans. E uma das salas tinha um grupo que se declarava de direita e que teve bastante resistência para a realização da atividade. A primeira parte do produto educacional foi a questão do pseudônimo. E aí a gente observa a diferença entre como que cada um já começa a perceber essas questões ligadas ao sexo, né, ao gênero. Os meninos do sexo masculino colocaram pseudônimos sempre ligados à questão do sexo ou da genitália, como está ali. Jacinto Leite, Zequinha Pau Grosso, e as meninas, nomes comuns de mulheres, que provavelmente são mulheres da convivência delas.
Marinalva, Cecília, e detalhe interessante que no último aqui, no masculino, teve um grupo, um aluno que colocou coxinha, e coxinha é um termo que se usa para os policiais aqui em São Paulo, da turma que tem esse grupo de alunos que se declaravam de direito. Na sequência didática, primeiro eles fizeram uma escala de valores, nós tivemos 119 respostas, e quais foram as palavras escolhidas? Empatia, corpo, diversidade, liberdade, individualidade, respeito, sexualidade e identidade de gênero. E eles teriam que elencar isso de acordo do primeiro ao oitavo, por ordem de importância para eles, quais seriam esses conceitos mais importantes. O que, na dissertação, eu analiso sala por sala, mas aqui eu só estou trazendo o geral de todos. E aí o que chama atenção é o seguinte, os primeiros conceitos mais ditos como os mais importantes foram empatia, com 62 alunos falando, depois, em segundo, liberdade, com 40, e respeito, com 101. E os 3 últimos conceitos, que seriam os mais importantes para eles, que estariam no fim da tabela, diversidade, com 39 alunos, sexualidade, com 57, e identidade de gênero, com 74. E qual é a leitura, qual é a análise que eu faço aqui? Que conceitos como empatia, liberdade e respeito são conceitos que muitas vezes nós trabalhamos em sala de aula, são conceitos que estão na mídia, são conceitos mais presentes no cotidiano dele. Então, eles tiveram essa tendência de colocar como os mais importantes. Já os termos, as ideias, os conceitos como diversidade, sexualidade, identidade de gênero, que muitas vezes encontram dificuldade, tabu para trabalhar em sala, apareceram como os últimos. E aí eu faço essa leitura da importância de discutirmos essas questões sobre sexualidade, sobre gênero em sala de aula, para que possa haver uma certa equivalência entre os conceitos. Depois, na sequência didática, nós trabalhamos essas 5 questões. Então, questões que falam sobre a questão do corpo e da sexualidade, a questão da relação da família, religião e Estado, sobre estudar esse tema em sala de aula, sobre o filósofo, e a outra questão, e a última questão, sobre a exposição de corpos e pensamentos em redes sociais. O que chama a atenção aqui? Quais foram as grandes temáticas que apareceram aqui? A dualidade entre corpo e sexualidade, a dualidade entre família, indivíduo, religião e sociedade, e a relação também entre o machismo e a questão das roupas. Então, muitas vezes o aluno vai se sentir livre com o corpo, mas não com a sua sexualidade, ou vice-versa. Apareceu muito também essa questão do valor individual ou da individualidade que entra em choque com a família. Muitos não conseguem falar sobre sexualidade, assumir a sua identidade de gênero por questão da família. A religião e a sociedade, e aqui a sociedade no âmbito geral, incluindo o Estado e tudo mais, aparece muito forte no sentido de que a religião muitas vezes é um empecilho, que a sociedade ainda tem esse empecilho, e como que os homens, ou as mulheres também, os homens julgam as mulheres, as roupas e o corpo feminino. No último momento da sequência didática, foi a produção livre. Aí eu parti da ideia, da frase do Caetano Veloso: cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. E a partir dessa frase, dos estudos que tínhamos feito sobre Paul Preciado, as discussões, a leitura do livro, do texto do Sexa, a sequência didática da questão ali dos valores, dos conceitos, etc., eles poderiam produzir qualquer coisa. Poderia ser um desenho, um poema, um desabafo, qualquer tipo de manifestação artística. Aqui foi a primeira vez que apareceu explicitamente a questão trans, falar sobre os alunos trans, ou sobre a transexualidade. Então, não apareceu isso nas respostas e nem na escala de valores, mas aqui aparece abertamente, e algumas temáticas que vieram abordadas a partir dos trabalhos dos alunos. Praticamente todos os alunos fizeram desenho, pouquíssimos, assim, nem 5% dos alunos escolheram textos ou poemas, mas praticamente desenhos. E quais foram os grandes temas que apareceram nessa produção livre? A disforia de gênero, a liberdade dos corpos e a diversidade. E aí eu separei alguns trabalhos aqui para vocês perceberem como que os alunos
trabalharam e expressaram sobre o que foi abordado. Outros temas que apareceram também: homossexualidade, machismo, padrões sociais e sofrimento humano. É interessante, por exemplo, essa figura que está à esquerda, que é uma pessoa deitada, como se estivesse preso numa bolha. Foi bem pesado. Teve outras imagens também que referia a esse sofrimento humano. Aqui em cima, quando fala a questão do corpo da mulher, da vestimenta, o julgamento, a questão no último aqui embaixo sobre isso não é coisa de mulher, isso é trabalho de homem. Então existe os alunos trouxeram isso muito bem claro nos seus trabalhos. Uma coisa também interessante, e aí a gente se deduz que foi no segundo B, que era a turma onde tinha esse grupo de direita, apareceu a bandeira gay, com a bandeira hétero, né? E as mãos também com as cores da bandeira gay, com a bandeira hétero, e colocando o respeito sempre deve existir. E aí eu faço essa leitura de que muitas vezes os grupos que estão no poder, os grupos conservadores, eles se apropriam das pautas dos grupos minoritários para garantir os seus direitos. Então, as palavras de ordem, as questões que muitas vezes os grupos minoritários usam para buscar o seu espaço, para buscar o seu reconhecimento, são adotados pelos esses grupos majoritários para garantirem os direitos deles, não da minoria. E também chamou muita atenção esse desenho do meio, desse aluno que fez esse desenho, que é referente a um grupo nazista da Segunda Guerra Mundial, onde eles recrutavam negros e muçulmanos. Também trouxe essa imagem que eu achei interessante colocar. Na autoavaliação, a grande maioria dos alunos não conseguiram fazer essa distinção do conhecimento como para a vida. A grande maioria se deu a nota por ter feito atividade. Então, eu mereço 7 porque eu fiz atividade, eu mereço 10 porque eu fiz tudo. Poucos alunos conseguiram fazer uma reflexão mais aprofundada sobre o que foi trabalhado, tá? Nas considerações finais, o que eu destacaria aqui? No início, a ideia, quando eu comecei o Prof, era trabalhar a questão da transexualidade numa perspectiva ética. Durante as aulas com o meu orientador, foi apresentado o Paul Preciado, então houve essa mudança para trabalhar, sobretudo com o livro do Manifesto, e aqui eu destaco, então, a importância de trabalhar teoricamente, problematizar essa relação dos corpos, da transexualidade no espaço escolar. Quais foram as dificuldades que foram encontradas? Primeira, mudança do corpo docente e da gestão escolar, como falei, a escola mudou de direção, a imposição didática do governo do estado, do centro de mídias, isso é algo também que dificultou muito, e a ressocialização dos estudantes na pós-pandemia e a polarização política. Sobretudo nessa turma do segundo B, isso foi um fator bem decisivo e bem difícil. As observações que eu trago aqui: a potência do pensamento do Preciado, outras pautas surgiram e a importância do espaço escolar na construção do pensamento crítico. Então, não foi só trabalhada a questão da transexualidade, mas questões de feminismo, machismo, homofobia também foram trabalhados, apresentados, discutidos, refletidos, a invisibilidade do corpo trans e de outros corpos socialmente e historicamente excluídos dentro e fora da escola, porque muitas vezes a gente tem essa ideia de que apenas deixar o aluno trans, a aluna trans, como os outros alunos, deixar apenas ali dentro já fez o seu papel de inclusão, mas que na verdade não acontece. A importância da filosofia diante dos desafios contemporâneos, e também eu trago a importância aqui do Prof. Filo como formação e atualização dos professores, tá? O livro, ele está sendo trabalhado, ele está sendo organizado, a dissertação, desculpa, para se transformar em livro. Está previsto entre novembro e dezembro desse ano sair o livro pela editora Telha aqui no Brasil, e que aí serão os 3 livros, os 3 capítulos, e na Argentina, pela Caburé, também está previsto para sair em espanhol, mas apenas o primeiro e o segundo capítulo, ok? Muito obrigado, é isso, e eu finalizo. Agradecemos a sua fala, Marcos, acho que é um tema bem pertinente, e assim, acho que eu vou dar uma ideia, acho que todos
Não sei, vocês quem sabe, se a gente abre para perguntas agora, eu tenho algumas anotações, ou se a gente apresenta todo mundo e depois faz essa recapitulação. O que vocês pensam? Já perguntamos agora. Não estou não tô discutindo, Genildo. Agora sim. Acho que a gente podia apresentar e depois fazer uma fala conjunta, né? Já que vai ser. Ok, perfeito, então. Eu já anotei, tem algumas anotações, então, todo mundo terminando, a gente faz essa conversa, tá bom, Marcos? Parabéns, Beleza. o tema é excelente, eu gostei perfeitamente da sua forma de apresentar, tá bom? Então, Genildo, quer continuar apresentações? Pode ser? Perfeito. Então, o Genildo ele vai falar um pouco pelo ensino de filosofia, através do cordel, um triálogo entre filosofia, poesia e educação, certo? Certo. Eu Só um queria instantinho. ver. Pode falar, Jackson. Desculpa. Pode falar. Desculpa a minha dúvida. Pode me confirmar se o meu nome tá na apresentação dessa sala? Jackson Alves Correia? É porque eu olhei a temática da sala e a minha temática foge totalmente ou não tem. Uhum. Tá aqui, ó. O ensino de filosofia no ensino médio, entre disciplinar, indisciplinar e transdisciplinar. Mas aí segue normalmente, mesmo estando com outra temática. Sim, claro. Uhum. Ah, tudo bem, então. Obrigado pelo esclarecimento. Nada, capaz. Então, Genildo, pode ir lá. A palavra é sua. Então, ó, você tem 20 minutos, tá bom? Eu vou controlar aqui o tempo e aí depois a gente conversa no final das apresentações. Boa tarde a vocês. Eu estou tentando aqui saber onde é que eu compartilho também um slide que eu preparei. Você pode. Tem uma setinha ali, né? Ó, tem um A setinha. compartilhar a tela. Aí tu clica ali e aí vai compartilhar a sua tela, né? Vai ter seleciona ali qual opção, acho que se não me engano vai ter duas. Selecionar uma guia para compartilhar, né? Isso. Ai, meu Deus, deixa eu ver onde é que tá. Não vai dar certo, porque faz tempo que eu mexi com isso, eu não sei mexer mais. Você não quer mandar aqui, não consegue mandar o link pelo chat, né? Não, não. Porque aí nós acompanharíamos. Não, então eu faço sem, Tudo bem. porque é assim, né? Porque é assim, o meu trabalho, eu fiz o profil em 2019, né? Na Universidade Federal de Campina Grande, sob a orientação do professor doutor Flávio de Carvalho, né? E como eu sou nordestino, aqui do sertão de Pernambuco, em Tabira, terra de poetas, de uma poesia popular muito grande, muito forte, eu fiz uma ideia de um triálogo entre a poesia, a educação e a educação. A possibilidade de ensinar filosofia através do cordel, que é uma coisa muito forte aqui no Nordeste. Fui ver com o professor Helder Pinheiro, também da Universidade de Campina Grande, que trabalha essa coisa da poesia na escola, e o Helder Pinheiro dizia que todas as áreas, biologia, matemática, física, química, história, português, trabalham cordel, trabalham com poesia popular. A filosofia não, porque tem uma resistência muito grande que você não pode substituir um texto de Kant, de Hegel, Descartes e tal, né? E não é bem substituir, ou apoiar em outra linguagem. Então, eu fiz o projeto, foi aprovado, fizemos o curso em 2019, 20, terminamos em 2021 por causa da pandemia, e a ideia era essa. Nós nos embasamos muito no livro de Deleuze e Guattari, O que é Filosofia, lançado em 91, para dizer que a filosofia cria conceitos e que a arte, no caso, a poesia, o cordel, cria perceptos e afetos, né? Depois trabalhamos muito na base teórica com a Maria Zambrano, filósofa espanhola linda, maravilhosa, que fez um livro chamado Razão Poética. Em 1939, a Zambrano trouxe a poesia, né, para a filosofia.
Porque houve uma coisa que Gadamer chamava de a grande divergência, que é justamente filosofia e poesia, é o livro dela, né? E ela traz o conceito de razão poética. E Gadamer chamava de a grande divergência. Foi quando Aristóteles, através de um conceito chamado logos demonstrativo, expulsou a poesia. Platão, na República, também expulsou a poesia do discurso filosófico, né? Expulsou os poetas. Os capítulos 6, 7 e 10 do livro A República de Platão. Então, a poesia ficou como que um discurso marginalizado. Não podia ser feito. Embora, antes deles, pré-socráticos usassem muita poesia também para fazer reflexões filosóficas. Então, a Maria Zambrano recupera, né, essa coisa da razão poética. Ela tem uma expressão chamada via logóica do coração. A sua comentadora, a Maria Fernandes, trabalha muito esses contextos. A possibilidade de nós unirmos a filosofia com a poesia em sala de aula. Esse é o triálogo. O discurso epistêmico entre a filosofia e a poesia, para que uma não seja maior do que a outra, e levar esse discurso à pedagogia, à sala de aula. Então, esse foi o nosso projeto, inspirados em, claro, baseados, a base teórica é Deleuze, Guattari e Maria Zambrano. Maria Zambrano tem uma expressão linda que não se encontra o homem inteiro na filosofia, nem se encontra a totalidade do homem na poesia. Olha que coisa linda, né? Não se encontra o homem inteiro na filosofia, nem se encontra a totalidade do humano na poesia. Então, a gente precisaria dos dois. E aí ela cria um conceito chamado via logóica do coração, trazer. E aí tem toda uma imagem produzida por ela disso, para esse discurso. Também nos apoiamos na ideia de Simão Rodrigues, em Walter Corra, quando escreveu um livro intitulado Simão Rodrigues, o mestre inventor. A possibilidade de nós inventarmos em sala de aula. Então, o nosso trabalho de tese, de dissertação, foi todo baseado nisso, na ideia de inventarmos, de produzirmos algo novo nas aulas de filosofia, utilizando de textos não só filosóficos, mas também de textos poéticos. Porque, meninos, eu digo a vocês, eu sou poeta também, sou cordelista, tem muita produção. Os cordelistas do Nordeste, principalmente, tudo que você achar de filosofia, eles já produziram, eles já traduziram para a poesia. Inclusive, um grande amigo nosso de São José do Egito, que é uma cidade aqui perto, chamado Lindoaldo Campos, que é professor, é doutor em filosofia, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem uma coleção inteira chamada Filosofia e Poesia. Ele diz que faz uma poesofia e ele é um filoeta, né, que mistura a poesia com a filosofia. E é uma coisa linda. E foi nesse caminho que a gente foi traçando a nossa dissertação. E aplicamos em sala de aula na época, apesar da pandemia em 2020, nós aplicamos o projeto em sala de aula com turmas de 8º e 9º ano, né? E foi engraçado ver os resultados, fizemos toda a discussão do projeto, trabalhamos textos poéticos deixa-me ver aqui, trabalhamos o suicídio de Albert Camus, né? E depois o cordel, o suicídio de Daiane Sacramento, que é uma poetisa de Sergipe. Depois trabalhamos o texto filosófico deixa eu procurar aqui, o texto filosófico não estou conseguindo achar aqui. Mas a gente trabalhava o texto filosófico, por exemplo, de Kant, o esclarecimento de Kant, e uma poesia que alguém fez aqui no Nordeste, sabe? Então, de Michel de Foucault, e depois trabalhamos um texto de 2 poetas do Rio Grande do Norte sobre a mesma temática de Foucault, né? Então, a gente fez essa ligação dentro da sala de aula.
e vimos o brilho dos estudantes e das estudantes quando viam o texto filosófico e depois o texto poético, trabalhando a mesma temática, sabe? E também trabalhamos com a ideia de experiência de Jorge La Roça, né? A possibilidade de provocar nos estudantes e em nós mesmos uma experiência. Foi nessa linha que nós fizemos todo o nosso trabalho de defesa. Fizemos a defesa em 2021, né, tudo online na época, não pôde ser presencial, infelizmente, por conta da pandemia, mas fui acompanhado pelo Dr. Flávio de Carvalho e também pelo Lindoaldo Campos, né, que é também um filósofo e doutor em filosofia lá, como eu já disse, do Rio Grande do Norte. Então, a nossa ideia, basicamente, foi essa: trabalhar em sala de aula textos de filosofia e textos de poesia, principalmente a poesia cordelística aqui do Nordeste, embasados em Deleuze e Guattari, Maria Zambrano, né, e principalmente em Simão Rodrigues, que é um venezuelano, o mestre inventor, principalmente o livro de Walter Corra, que é o mestre inventor, né, a possibilidade da gente inventar em sala de aula. Então, em poucas palavras, já que eu não tenho como botar aqui, foi esse o nosso projeto e a nossa proposta de trazer para cá, né? Escrevemos, fizemos alguns artigos que, inclusive, publicamos em algumas revistas no decorrer do nosso curso de mestrado do Profilo, e vimos, por exemplo, as possibilidades. A possibilidade de compor junto com os estudantes, porque, ao final, meninos, os estudantes também, na nossa atividade, na nossa prática lá na sala de aula, os estudantes, eles também iam compor seus poemas, né, seus cordéis. Né? Isso porque aqui no Nordeste é muito comum essa prática aqui entre nós. Não sei se isso daria certo, por exemplo, sei lá, numa região onde essa poética não é tão vivenciada como aqui no Nordeste. Sei lá, em algum outro lugar. Mas aqui no Nordeste, principalmente na minha cidade aqui, que é Tabira, essa coisa da poesia é muito presente na vida cotidiana dos habitantes, dos estudantes de todo mundo, da escola. Então, os estudantes também compuseram suas poesias, seus cordéis sobre temas que nós propusemos a eles, né? Então, foi uma experiência assim, muito gratificante ver eles produzindo, né? E basicamente foi essa a nossa atividade. Deu para entender direitinho aí? Certo, Genildo. Deu sim, com certeza. Zambrano é uma autora que eu estudei no mestrado, não enquanto objeto de pesquisa, mas conheci, né, Edith Stein, Zambrano e Simone Weil, ao qual eu estudo com mais minuciosidade. Fiz algumas anotações aqui, aí deixa o Jackson apresentar e aí a gente já conversa. Tudo bem? Beleza. Obrigado pela apresentação, pela síntese, tá bom? Jackson, não sei se assim pronuncia, desculpa, a palavra é sua. Sim. Só um momentinho aqui. O Jackson, Jackson, é Jackson? Isso. Desculpa, então o Jackson ele vai falar para nós sobre o ensino de filosofia no ensino médio, entre o disciplinar, o interdisciplinar e o transdisciplinar. Então a palavra é sua. Você tem ali até 20 minutos, depois a gente conversa, tá bom? Obrigado. Aparecendo a apresentação? Está sim. Então, oficialmente, agora, boa tarde, quero cumprimentar todos os presentes na sala, né? Eu me chamo Jackson, sou mestrando do Prof. Filo do Núcleo UFAM, na Universidade Federal do Amazonas, e a comunicação que eu trago para vocês hoje tem como tema o ensino de filosofia no ensino médio, entre o disciplinar, o interdisciplinar e o transdisciplinar.
Então, essa é uma reflexão que nasceu da minha pesquisa, né, do mestrado, que ainda está em curso, e ela busca contribuir com o debate sobre o papel da filosofia no ensino médio. Eu sempre cito que essa problemática, essa observação, ela nasceu da observação enquanto ocupava o cargo de professor, mas também de coordenador de área, da área de humanas e ciências sociais aplicadas, quando a gente percebia que muitas vezes o ensino de filosofia estava sendo levado a um ensino mecanizado, né? Um ensino extremamente conteudista, que não levava em consideração o contexto, a vivência dos alunos. Então, passar aqui para a parte da introdução. Nessa parte da introdução, eu vou destacar aqui a lei, né, que estabelece o caráter obrigatório da disciplina de filosofia no ensino médio. E eu refletindo sobre isso, eu sempre estou lendo algumas dissertações e às vezes parece até meio clichê a gente falar dessa lei, mas é o que nos permite estar aqui hoje, né? É a obrigatoriedade do ensino de filosofia, e é interessante citar essa lei, né, que modifica ali a LDB, porque a filosofia ela vai aparecer como disciplina, né? E muitas vezes em debates, em sala de aula, ou em conversa com os pares, professores, alguns até defendem que a filosofia não caberia dentro da disciplina, né? A filosofia em si, no auge da sua complexidade, ela não caberia dentro da disciplina. Mas durante a pesquisa, a gente percebe que alguns autores enfatizam que há um certo risco de uma clausura disciplinar, né? Porém, a filosofia ela precisa aparecer enquanto disciplina. Outro ponto, o ensino de filosofia no ensino médio, às vezes ele ainda é muito marcado por um caráter conteudista, como eu disse, né? E isso gera um risco de a disciplina perder a sua dimensão formativa. E ali eu já começo citando o Joaquim Severino, que ele fala que a filosofia não deve ser vista como uma transmissão de conteúdos, mas como uma atitude de reflexão diante da realidade. Né? Partindo dessa perspectiva, né, eu compreendo que o ensino de filosofia precisa formar sujeitos críticos capazes de se situar no tempo e no espaço que vive. Próximo slide, problema e objetivo. Né? O problema em si dessa pesquisa está sendo norteada pelo seguinte problema. Né? Como articular a presença da filosofia como disciplina autônoma no currículo com práticas pedagógicas que dialoguem com a complexidade contemporânea. Né? Eu acho que como um objetivo, pode-se dizer assim, né? É refletir sobre a aplicabilidade do fazer disciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar, de forma a fortalecer o ensino da filosofia em sua dimensão crítica e formativa. De referencial teórico, né, para fundamentar essa reflexão, e aí eu mobilizo diferentes autores, né? E ali eu vou para autores que são, de certa forma, renomados nessa temática, né? Eu cito aí o Wilton Japiaçu, né, com aquela obra clássica, A Patologia do Saber, que ele entende a interdisciplinaridade como uma interação recíproca entre as disciplinas, uma necessidade epistemológica frente à fragmentação do saber. A Ivani Fazenda, já no seu contexto pedagógico, e ali a gente precisa trazer a Ivani Fazenda porque ela toma a interdisciplinaridade como uma atitude, né? Ela traz uma dimensão pedagógica, afirmando que a interdisciplinaridade é, antes de tudo, uma atitude de abertura e de cooperação. Na parte filosófica, eu vou buscar esse filósofo romeno, Basarab Nicolescu, ele amplia essa discussão quando ele propõe a transdisciplinaridade, que ela vai além das disciplinas para compreender a realidade e a sua complexidade. Cito também aí a Marilena Chauí, né, que é outro expoente aqui do ensino de filosofia, defende a filosofia como disciplina autônoma, o Severino, de novo, né, que compreende como uma atitude reflexiva. Então, junto, esses autores oferecem um quadro robusto para pensar o ensino da filosofia hoje.
Aí, no próximo slide, é o fazer disciplinar. O primeiro aspecto é o fazer disciplinar. Ele diz respeito à presença formal e autônoma da filosofia no currículo, garantindo o contato do estudante com seus conceitos e métodos próprios. A Marilena Chauí lembra que ensinar filosofia é ensinar a pensar e que isso exige tempo, rigor e continuidade. Essa defesa é importante para que a disciplina não seja diluída em projetos superficiais. E aí eu lembro o professor, acho que da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Charles Feitosa, ele tem um artigo que a gente estuda no mestrado, que é a interdisciplinaridade, a filosofia contra a tarefa da interdisciplinaridade. Às vezes, a filosofia ela é colocada como uma espécie de um gancho, né? Algo que vai dar liga para fomentar as outras disciplinas ou fazer essa interligação entre disciplinas. Então, a filosofia, às vezes, ela é deixada um pouco de lado, né? Não, não respeitando a sua autonomia, né? Digamos assim. E ela está apenas a serviço, né? Apenas no serviço de cumprir uma tarefa. Então, é preciso ter um cuidado com essa questão da tarefa da interdisciplinaridade para o ensino de filosofia. Quanto ao fazer interdisciplinar, corresponde ao diálogo da filosofia com outras áreas de conhecimento e, ao se articular com disciplinas como história, sociologia, literatura, ciência, a filosofia potencializa o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Inclusive, eu já queria citar aqui que eu faço um entendimento, assim, como na leitura do Hilton Japiaçu, que a interdisciplinaridade ela é uma troca, né, de métodos, né? Então é importante a gente fazer essa diferenciação, já que são temas assim polissêmicos, né, que vários autores trazem aí um entendimento, mas aí eu aceito esse entendimento de que a interdisciplinaridade ela é essa troca de métodos entre as disciplinas, né? O Japiaçu destaca que a interdisciplinaridade é um movimento de superação da fragmentação dos saberes, né? Retoma aí com a Ivone Fazenda, que acrescenta que ela constitui uma postura de cooperação entre as áreas e é fundamental para a educação mais integradora. Fazer transdisciplinar. Por fim, temos o fazer transdisciplinar. Aqui a filosofia ultrapassa as fronteiras disciplinares e se coloca em diálogo direto com a vida. O Nicolesco, na sua obra O Manifesto da Transdisciplinaridade, ele define a transdisciplinaridade como aquilo que está ao mesmo tempo entre, através e além das disciplinas, né? Isso significa lidar com os múltiplos níveis de realidade. Como exemplo, no ensino médio, né, isso pode ser um projeto sobre ética ou tecnologia que articula a filosofia com ciências ou sociologia, e a própria experiência cotidiana dos alunos. Em síntese, né, a partir dessa pesquisa, podemos afirmar que a filosofia é, por essência, transdisciplinar. Contudo, precisa manter-se como disciplina autônoma no currículo para assegurar a sua identidade. Sua prática pedagógica, entretanto, deve adotar metodologias interdisciplinares, como ressalta Fazenda. Somente uma prática interdisciplinar é capaz de transformar o processo educativo em algo significativo. Como consideração final, coloquei esses tópicos, né? Que a gente precisa lembrar que a filosofia precisa se manter de forma autônoma no currículo, que ela precisa estimular a reflexão crítica, né? Que ao trabalharmos a filosofia, a gente tem que desenvolver metodologias interdisciplinares e não esquecendo que a filosofia ela tem uma essência transdisciplinar. E, assim, antes de eu concluir, eu queria deixar frisado que, ao trazer essa temática, a interdisciplinaridade,
como tentativa de pesquisa, por vezes eu senti eu senti um certo, como eu posso dizer, um certo, não é receio, mas uma resistência, né? Porque por muito tempo se fala de interdisciplinaridade, apesar de ser um termo que é desde a época da década de 70 para cá relativamente novo, mas aí já aparece como clichê dentro de alguns estudos, ou posso até dizer dentro da universidade. E ali, dentro da minha proposta, e escutando as críticas que foram trazidas até a mim, de que a filosofia não caberia dentro da interdisciplinaridade, e aí eu fui me aprofundando em autores, em pensadores como o próprio o Charles Feitosa, o professor Charles Feitosa, e que ele trazia a transdisciplinaridade como o mais aceitável para a filosofia ou para o ensino da filosofia no ensino médio. Então, é isso. Espero que tenha dado para entender aí que eu quis passar. Claro, com certeza, ficou muito claro. Então, gente, de uma forma muito tranquila, muito livre também, eu acho que a filosofia, e nós falamos muito disso hoje, questão do pensamento enquanto liberdade, podemos fazer as nossas questões, né? Eu já tenho aqui alguns questionamentos, o Marcos, o Genildo e também para o Jackson. E aí depois vocês, eu vou fazer agora, e aí depois quem quiser fazer mais, faça, e aí a pessoa responde, pode ser? Bom, deixa eu só pegar aqui o meu papel. Marcos, eu fiz uma anotação assim bastante ampla do seu trabalho, achei muito completo, muito completo. Achei assim, a forma como você seguiu foi uma forma excelente, né? Fazer o preciado, depois o ensino de filosofia para quebrar o próprio paradigma e o ensino de filosofia para pessoas trans. Diante de tudo isso que você me falou, eu achei bem interessante a ideia do corpo novo, né? O transgênero não é alguém que nasce de um gênero e quer ser outro. Não, é um corpo novo que deve ser aceito, Perfeito. Mas a pergunta que eu te faço é: como nós, enquanto estudantes de filosofia, enquanto professores de filosofia, nós devemos enxergar esse corpo novo? Né? Qual é o espaço que esse corpo novo deve ocupar? Né? Porque, assim, grande parte como você bem disse na sua fala, dos corpos trans, vive numa total ambivalência. É um corpo odiado, mas ao mesmo tempo desejado. Então, o que está acontecendo? Então, para você, né, que estuda, que agora fez a sua dissertação e agora vai ser publicado enquanto livro daqui a um tempo, como nós devemos enxergar esse corpo novo? Qual é o lugar do corpo novo? Não sei se os outros têm questões também, já podem fazer, porque aí ele já responde tudo de uma vez. Eu queria também, pode ser? Eu acho interessante, Marcos, a temática e o seu trabalho, acompanhei bem atentamente, e me chamou a atenção quando você falou desse corpo trans novo, desejado e usado, mas como que usado escondido, né? Usado como que a sociedade não reconheça esse uso, ou não permita, ou não aceita, alguma coisa assim. Podia aprofundar um pouquinho mais sobre isso? Achei muito interessante essa parte. Beleza. Em relação a enxergar esse corpo, como enxergar esse corpo novo, eu diria, Lucas, que é enxergar como a gente enxerga todos os outros corpos, né? E enxergar na dignidade que esse corpo merece. Quando a gente fala na questão trans, quando a gente fala, né, da pessoa trans, muitas vezes a gente tende, por uma questão de um ensino ou de uma cultura binarista, a gente tende a sempre categorizar homem, mulher, macho, fêmea. E aí, quando vem um corpo trans, a gente pensa, tá, se não é homem, então quer ser mulher. Se não é mulher, então quer ser homem. E quando a gente categoriza esse corpo trans dentro dessa binaridade, a gente mata a diversidade e a multiplicidade da sexualidade. Então, é muito comum, às vezes, você ouve na sala de aula o professor assim, tá,
Mas se é uma menina trans, por que quer namorar outra menina? Por que não tem que namorar um menino? Se é um menino trans, por que quer namorar um menino? Por que não pode namorar uma menina? Então, a gente categoriza esse corpo dentro de uma lógica binária, aonde, ok, o corpo não quer ser, a sociedade não aceita esse corpo, então você tem que se encaixar no corpo avesso. Então, quando a gente fala de enxergar esse novo corpo, é ser tratado esse corpo como ele deve ser tratado, com respeito, com dignidade, com a liberdade, a diversidade, não vou dizer a diversidade, mas a multiplicidade de prazeres e de entendimento que esse corpo ele pode sugerir. Tem uma parte do texto do Preciado que ele fala que é muito interessante, que quando a gente fala na questão da transexualidade, na questão do sexo, nós muitas vezes não conseguimos perceber que não é sobre só o sexo, mas é o que ele traz por trás disso, né? Que é a questão da prótese. Se uma pessoa vai lá, por exemplo, ela não está satisfeita com a careca dela, tudo bem ela colocar um implante de cabelo e ninguém vai questionar. A pessoa perdeu um braço, tudo bem ela colocar um braço mecânico e ninguém vai questionar. Agora, por que quando a gente coloca essas questões dentro de genitálias, por exemplo, se questiona? Então, a mulher trans pode ir lá, faz a cirurgia, retira um órgão, mas mesmo assim ainda vai ser taxada socialmente como homem. Ah, mas você não tem útero, mas você não tem isso, mas você não vai engravidar. Então, não é somente a questão da identidade física daquele corpo, mas é a questão moral, mas é uma questão de respeito a um corpo que é diferente. O corpo trans, ele precisa ser enxergado como um novo corpo, nessa ideia de que ele não vai necessariamente responder à necessidade de um corpo masculino, de um corpo feminino. Muitas vezes a gente vê isso nas redes sociais, né? Ah, mas a mulher trans, então quer dizer que ela vai no ginecologista? Não, ela tem que ir no outro especialista. Então as pessoas tendem a reforçar essa binaridade, o binário, justamente para negar a identidade ou negar a sexualidade, a transexualidade daquela pessoa. Então, eu responderia a tua pergunta, Lucas, nesse sentido de enxergar um corpo trans, enxergar na sua totalidade, entendendo que são necessidades diferentes, propostas diferentes, desejos diferentes, e entender esse corpo não como uma caixinha que tem que ser colocado no outro lado, do homem e da mulher, mas entender que é um corpo que tem a sua especificidade e que a gente precisa entender, respeitar esse corpo. E aí, já puxando para o que o Genildo fala na questão dessa sociedade, etc., eu diria assim, Genildo, que se a gente pesquisar, por exemplo, o consumo pornográfico, muitas vezes, ou boa parte desse consumo pornográfico, são com pessoas trans. Então, existe essa questão do fetiche do corpo trans, né? Do homem que tem o seio e que tem o pênis, da mulher que tem a vagina e que não tem o seio, né? O que é um padrão masculino, o que é um padrão feminino. Então, existe um fetiche, uma fetichização em cima desses corpos. E as pessoas querem consumir, as pessoas querem estar com esse corpo, mas não de uma forma social. Então, eu não sei como é na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo, por exemplo, muitos dos espaços de prostituição são de travestis, são de pessoas trans. E existe público para isso, existe um consumo desse corpo, né? Mas, a partir do momento em que sai daquela redoma da prostituição, e aqui a prostituição vista como algo marginal, não como uma profissão, porque o Preciado fala que a prostituição tem que ser reconhecida como qualquer outro trabalho, né? Mas aqui é visto como uma ideia do que está à margem da sociedade. Esse corpo trans, ele é desejado. Esse corpo trans, ele é consumido, mas ele não é aceito socialmente. E aí muitos professores, por exemplo, não sabem como se direcionar ou conversar com uma pessoa trans. E aí eu sempre falo assim, se você não sabe, pergunta. Como é que você quer ser chamado? Como é que você quer ser chamado? Né? Eu questiono hoje, falo assim, que diferença faz para você chamar ou não uma pessoa pelo nome social? Talvez para você não faça diferença, mas para aquela pessoa trans vai fazer toda a diferença. Então, essa dignidade, esse respeito que a gente tem que ter pelo corpo
trans, ele ultrapassa do espaço escolar, ele vai além desse espaço escolar, porque muito desses corpos, se você observar o que é destinado ao corpo trans, na maioria das vezes, ou é prostituição ou subempregos, porque não são vistos para o mercado de trabalho. Ele é visto como um produto, mas não para o mercado de trabalho. Eu lembro que uma das professoras até questionava, o corpo trans não pode fazer filosofia? Por que ele não pode fazer? Por que é tão difícil a gente olhar o corpo trans como um produtor de conhecimento? Por que é tão difícil a gente aceitar um corpo trans como produtor de conhecimento? O próprio Preciado, primeiro ele precisa se autoafirmar no sentido acadêmico como esse corpo trans, para depois ser reconhecido o pensamento dele. Então a gente coloca a sexualidade à frente, mas não respeita e não entende o pensamento como filosofia. Muitos não vão considerar o Preciado filósofo, muitos não consideram o que o Preciado faz com filosofia. Mas será que é porque não existe um conteúdo filosófico ou porque é um corpo trans que está produzindo aquele conteúdo? Então, acho que são questões para a gente pensar nesse sentido, enxergar esse corpo trans na sua totalidade. E essa sociedade, ela está consumindo isso, ela percebe isso. Então, de vez em quando, coloca-se um corpo trans em evidência, coloca-se um corpo trans em algum papel de destaque, mas é como se fosse apenas meramente decorativo. Por quê? Porque esse corpo trans ele ainda não é aceito como deveria ser aceito. Então, para mim, o que me chamou muita atenção, e acho que foi a grande descoberta do Preciado, no meu entendimento, foi esse, de entender que o corpo trans ele precisa ser visto como esse novo corpo. Não apenas um corpo à margem, mas um corpo que está dentro da sociedade e que ele precisa ser respeitado e digno como qualquer outro. Assim como o corpo da mulher preta, assim como o corpo do indígena, assim como as outras minorias. Então, existe hoje todo um espaçamento para esse corpo. Vamos dizer que, de certa forma, existe um olhar, mas não existe esse espaço. Não sei se deu para entender, se eu consegui responder as questões. Perfeito, Marcos. Pelo menos da minha parte, está muito claro. Eu comungo das suas inquietações também e reitero que o papel da filosofia, a primeira aula de filosofia que eu tive, nunca esqueço, né? Eu tenho 25 anos agora, né? Vocês estão na caminhada filosófica há mais tempo que eu acho. Mas a primeira aula do meu professor, que agora é meu orientador do doutorado, na filosofia não há espaço para o preconceito, né? Na filosofia há espaço para todos, e eu comungo dessa ideia, né? Acho que sim, nós, enquanto transformadores, enquanto pessoas que podemos fazer pulsar a consciência, devemos também, de certa forma, colocar, falar sobre esse tema, falar sobre a necessidade de acolher, de respeitar, e como você disse, né, olhar este corpo não como um outro, mas como um corpo novo a ser respeitado e ter o seu lugar como toda dignidade humana. Então, muito obrigado pela sua fala, Marcos. Genildo, para você, eu fiz algumas anotações também, mas basicamente a minha pergunta é muito sintética, né? Você disse que aí é muito fácil, né? Vocês trabalham com poesia e com filosofia já desde muito cedo, aí no Nordeste do país. Aqui no Sul, eu sou de São Paulo também, da capital de São Paulo, mas agora eu moro aqui em Curitiba fazendo mestrado e doutorado. Então, é muito difícil, não se tem essa nomenclatura, porque, como o Marcos disse, aqui também tem a mesma proposta pedagógica de fazer com que as aulas de filosofia estejam limitadas a slides totalmente superficiais, totalmente impensáveis, que você lê aquilo ali e fala, meu Deus, o que eles querem que essas crianças aprendam, né? Enfim, então eu quero te perguntar, como que nós podemos fazer essa aproximação entre poesia e filosofia para as outras áreas do país? Não sei, não sei se você tem alguma ideia, alguma proposta, como que nós podemos fazer esse choque, essa aproximação entre filosofia e poesia, de acordo com os autores que você citou, e principalmente a grande Zambrano, né? Se alguém tiver outra pergunta também para o Genildo quiser fazer, à vontade. Tá, eu perguntaria para o Genildo qual o risco da filosofia não se tornar mente literatura.
que daí o professor de língua portuguesa vai falar, tá, mas isso é literatura e é o meu saber, né? E o que a filosofia está se metendo aqui? Então, qual o risco da filosofia tornar-se ou não tornar-se só literatura? É interessante. Eu fiz filosofia dos anos 90 num seminário católico. Eu estudei para ser padre, mas não me ordenei. Acabei vindo para a minha cidade, mas fiz curso completo de filosofia e teologia. E depois de tanto tempo, depois de uma caminhada longa, de publicar alguns livros, de trabalhar em escola, de faculdade, voltei para o mundo da filosofia em 2019. E encontrei uma coisa totalmente diferente daquilo que eu via lá nos anos 90. Isso me encantou muito. Isso que você falou, Lucas, e aí os meus professores de Campina Grande me ensinaram muito também nisso, Flávio e tantos outros, que a filosofia não cabe espaço para preconceito, é um lugar de todas as falas, de todo mundo aparecer, de todas as oportunidades. E eu vejo nisso um grande humanismo, sabe? Uma grande força humanizatória, né? Porque é o lugar de todo mundo se expressar. E tenho visto isso nos encontros que a gente tem feito na Ampof, porque desde então eu tenho participado de tudo que posso, né? De tudo que tem aí que a gente pode, eu participo para a gente crescer, não só intelectualmente, mas também humanamente. Vendo essa fala do Marcos mesmo, a gente passa a ver com outras realidades. Era ele falando e eu pensando aqui num caso de um que tem aqui, que chama Tiago, e que agora é Ticiane, e que sofre grande preconceito na sociedade, sabe? E era você falando e eu pensando nela, né? Na Ticiane, que era um menino e agora é uma menina e tal. E isso humaniza muito a gente, para a gente aprender. Na faculdade, a gente tem muito isso em Afogados da Engazeira, também é uma cidade vizinha. E, Marcos, eu tenho essa postura, Marcos, de sempre que eu via alguma realidade assim, eu perguntava, como é que você quer ser chamado? Como é que quer ser tratado, né? Esse cuidado, porque é um respeito à humanização. Muito obrigado pela oportunidade, muito bom. Quanto à poesia, Lucas, é assim, aqui a gente trabalha muito com cordel, porque a gente tem uma produção cordelística muito grande aqui no Nordeste, né? E como eu sou militante cultural também, eu faço declamações, eu faço recitais, eu produzo textos poéticos também, cordéis, e há muitos anos, né? Há muitos anos, antes mesmo de ser professor. Primeiro fui poeta, depois eu virei professor. Então, aqui para nós é muito fácil fazer esse diálogo e fazer essa coisa na sala de aula, porque a gente já trabalha muito com isso, né? No caso de outras realidades, como é o seu aí, aqui o nosso caso é a poesia popular, que a gente chama de poesia de cordel. Mas existe outra poesia, que é aquela poesia não rimada, aquela poesia que é uma rotulação, né, de clássica, de popular, mas que também trabalha as mesmas temáticas filosóficas. O que é o Manuel Bandeira aqui de Pernambuco, né? O que é um, um Carlos Drummond de Andrade, por exemplo? Por que os textos de Drummond não podem ir para as aulas de filosofia? Né? Drummond tem textos maravilhosos, tem textos lindos. E a gente debate muito, já pegando a pergunta do Marcos, né? E aí a gente se debatia muito com isso, inclusive na dissertação. Espera aí, é poesia? É filosofia? Corre o risco da filosofia se rebaixar e passar a ser um mero texto literário, né? E na época a gente debateu muito a relação entre filosofia e literatura, né? O diálogo entre Guimarães Rosa, do Grande Sertão Veredas, né? O que tem ali, Ariano Suassuna, que é mais nosso aqui. Então, não é que vá substituir o texto filosófico, sabe? Vai como um acréscimo, vai como um diálogo. Por isso que fala em diálogo. A ideia, a gente trabalhou muito a ideia, o conceito de diálogo, né? Que são duas ideias distintas que não se renegam e que dialogam, e que uma não renega a outra, né? E que fazem um debate. Então, a gente chamou de triálogo, porque é pedagogia, poesia e educação. São três áreas do conhecimento que a gente tentou levar para a sala de aula, sem nenhum deixar de ser o que ele é. O texto que a gente apresentou de Michel de Foucault,
né, que foi uma palestra dele lá nos anos 80 sobre homossexualidade, e aí fizemos um cordel de 2 poetas do Rio Grande do Norte que fizeram um cordel todinho sobre homossexualidade. A gente apenas apresentou os 2 textos, mas cada um na sua área, né? Ó, isso aqui é um texto filosófico, isso aqui é um texto poético, e a gente vai fazer um diálogo entre esses 2 textos para tentar produzir, para tentar deles 2 extrair alguma coisa nova no terceiro momento, sabe? É assim que a gente faz. Não é diminuir a filosofia, nem dizer que o cordel agora é filosófico e que não é. O cordel é poético, né? A filosofia é a filosofia, tem uma sistemática por trás de cada um, tem uma metodologia por trás de cada um. São caminhos distintos, mas caminhos distintos que falam em linguagens distintas a mesma coisa. É isso que Zambrano traz, quando ela traz a filosofia e poesia. E na cabeça de Zambrano, lá no livro, Rembrandt seria talvez o poeta mais... Rembrandt não, é outro lá, que seria o poeta mais maravilhoso, porque seria o poeta mais filosófico, né? Então, é esse diálogo, é trazer as 2 literaturas, é trazer as 2 visões para o ensino da filosofia, sabe? Mas não dizendo a filosofia, ó, isso aqui é filosofia, isso aqui é poesia, mas elas dialogam e elas podem dar um contributo um ao outro. É isso que o professor Helder Pinheiro, da Universidade de Campina Grande, que há 30 anos trabalha com a poesia em sala de aula, traz. E aí a gente viu que todas as áreas usam. O pessoal hoje usa poesia para ensinar português, usa poesia para ensinar história, usa poesia para ensinar biologia, química, matemática, física, literatura, mas a filosofia tem uma resistência, porque acha que o texto é intocável, o texto o texto não pode ser, não pode tocar naquilo, tá? E hoje a gente vê que não é tocar, não é remexer, mas fazer um diálogo mesmo no sentido do que é um diálogo. Olha, são 2 ideias distintas que estão dialogando, trazendo aqui o mesmo tema para a sala de aula. O que virou, Marco, Lucas e Jackson, é uma aula, não um modelo. Essa ideia de modelo é estranha para a gente da filosofia, né? Ninguém pode ser modelo para nada nem para ninguém. Mas a gente notou uma coisa diferente quando a aula foi feita desse jeito, porque trouxe uma coisa nova para os estudantes, que não só aquele texto. A gente trabalhou o mito de Sísifo de Camus, né? Principalmente a primeira parte, que fala do suicídio e do absurdo. E depois trouxemos o conceito de absurdo, e depois trouxemos um texto poético feito por um poeta que falava da mesma coisa, do suicídio, e que nem conhecia, por exemplo, o texto de Camus. Sabe? Então, a gente só trouxe essas 2 linguagens para a sala de aula, para fazer uma aula diferente, para reger uma aula diferente. Perfeito, Genildo. Obrigado pelos esclarecimentos, né? Eu achei muito interessante, muito interessante. E agora, para terminar, né, o Jackson, você fala de Manaus, né, Jackson? É isso mesmo, Manaus, Amazonas. Eu morei aí 6 meses, em Santa... meu Deus, como é o nome da... meu Deus. Santa Isabel do Rio Negro? Não. Meu Deus. Morou em Manaus mesmo, né? Em Manaus. Fica no norte lá, é Santa Etelvina. Morei em Santa Etelvina. Ali, olhando direitinho, nós estamos bem integrados, que é Nordeste, Sul, Sudeste e Norte. Sim, o Brasil todo, né? Estamos representando o Brasil. Bom, mas já que só a minha pergunta que eu tenho é bem sintética, né? Qual filosofia, né, você defende? Sim, a filosofia tem que ter a sua conteúdo transdisciplinar, interdisciplinar, mas qual é a essência da filosofia propriamente dita para você? Né? Qual a importância da filosofia enquanto, né, portadora de sentido, um significado maior? Né? Então, qual filosofia você defende? Se os outros amigos da mesa quiserem também perguntar, já fiquem à vontade. Jackson, eu queria te perguntar o seguinte: muitas vezes a gente ouve, principalmente para justificar a retirada da filosofia dos 3 anos, né?
Aqui em São Paulo, filosofia no primeiro ano, né, no Centro Paulo Souza, as escolas técnicas, sociologia no segundo e terceiro não tem nada. E aí a justificativa deles, mas filosofia e sociologia vão aparecer nos temas transversais. O que eu respondo quando alguém me diz isso? A filosofia aparece nos temas transversais, vai ser discutido nas outras disciplinas nos temas transversais. O que eu, como professor de filosofia, posso responder? Tá. Começando aqui pela professor Lucas. Professor, eu confesso que eu não entendi muito bem essa pergunta, qual filosofia eu defendo. Mas aí, já respondendo de alguma forma, eu penso que a filosofia ela tem sim esse caráter transdisciplinar. Ela precisa não se deter a determinada disciplinarização, né? A disciplina em si, porque ela, de certa forma, ela precisa caminhar entre e através das diversas temáticas, né? Então, é interessante essa leitura que eu venho fazendo, essas leituras que eu venho fazendo da pesquisa, porque, assim, é preciso que a gente busque métodos que aproximem a filosofia com outras áreas, e como o próprio, eu acho que o Wilton Japiaçu, o Edgar Morin e outros pensadores, a Ivani Fazenda, em relação à interdisciplinaridade, é preciso que a gente utilize algumas ferramentas ou alguns métodos de disciplinas diferentes para que contribuam com o ensino da filosofia, esse processo em si. Digamos assim, exemplificando, né? Será que a historiografia ela traz algo que a gente possa utilizar dentro da filosofia, ou o próprio método dentro da antropologia, algum método dentro da antropologia vai somar com essa ensino da filosofia, e ali, de certa forma, já tento responder o que o professor Marcos está perguntando sobre a questão da transversalidade, e foi aquilo que eu falei em relação ao artigo do professor Charles Feitosa, né? Que a filosofia muitas vezes ela é usada como ferramenta, como instrumento. E aí, mas aí qual é o benefício que a filosofia tem em relação a essa troca, né? Será que a filosofia ela só concede, né? Ela só está ali para fazer essa liga dos temas transversais? Inclusive, isso que o professor Marcos perguntou, a gente faz essas leituras, porque um dos exemplos que, numa das leituras que eu vi, falava sobre justamente a cidade de São Paulo, na qual tentaram defender que o ensino da filosofia não fosse obrigatório, porque ela ia aparecer como um tema transversal. E ali a filosofia não teria, de certa forma, uma aplicabilidade concreta, né? Seria uma coisa abstrata. E, assim, é um tema até complexo da gente de falar para vocês, porque essa minha pesquisa ela está em pleno andamento, né? E ali, posso até dizer que a pesquisa começou com contextualização no ensino de filosofia, tentando adentrar para a interdisciplinaridade, e essa minha pesquisa ela foi ganhando um outro rumo, né? Ela foi ganhando um rumo que, como eu falei aqui, ela tem que aparecer como disciplina, a interdisciplinaridade ela acaba sendo uma abertura para que ela possa chegar numa finalidade da essência dela transdisciplinar. Então, essa minha pesquisa ela está em pleno andamento. E é isso que eu tenho para dizer. Não sei se consegui ser efetivo, eu confesso que essa questão de qual filosofia eu defendo, mas eu vou responder essa sua pergunta, professor Lucas, né? Dizendo que a filosofia, né, nesse caráter, na sua essência transdisciplinar, ela precisa transitar aí estar entre e além todos os conteúdos e disciplinas. Perfeito, Jackson. Então, gente, eu agradeço as apresentações de vocês, foram muito enriquecedoras, né? É sempre muito bom partilhar com pessoas de outras regiões, de outras, né? Que eu falo assim, cada professor, cada estudante nos dá um óculos para a gente enxergar a realidade de uma forma, né? E eu aprendi muito, eu com o Marcos, com o Genildo, com o Jackson, eu agradeço muito, tá bom, gente? Então, dito isso, acho que podemos encerrar aqui. Então, o Encontro Nacional Profila agradece vocês
e a nossa chamada aqui ficará gravada e será disponibilizada no YouTube, para quem quiser partilhar ou assistir depois, tá bom? Ô, Lucas, só uma dúvida. Claro. A gente precisa mandar algum material para vocês, os slides, como é que é? E depois o certificado vem online? Certo. Eu vou entrar em... Vocês aguardem só um minutinho que eu vou responder essa pergunta para vocês agora, para não precisar sair e ficar... Tá, e outra dúvida, vai ser feito depois algum material das apresentações, impresso, alguma coisa? Espera aí, mandados no e-mail. Desculpa, repete, por favor. Depois vai ter algum material produzido de todas as apresentações juntos? Normalmente, isso, você tem um tempo, aí você manda, e aí sai publicado os anais do evento, né? Certo? Provavelmente. Na maioria dos planos Ampof é assim, né? Deixa eu só perguntar aqui. Já está me respondendo aqui, está digitando, já respondo a vocês aqui a altura. Aqueles que apresentaram. Sim, alguns dias após o fim do evento, o certificado de vocês, essas pessoas que eu marquei presença aqui no aplicativo, vai receber o certificado lá no e-mail, tá bom, gente? Beleza, muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Foi incrível partilhar com vocês, tá bom? E coragem. Gratidão. Um abraço. Valeu.